E antes da gente orar, antes de eu ler um texto, eu queria dizer algo, a Etel falou hoje sobre sermos carta-vivas. Uma vez que nós conhecemos a Cristo, nós automaticamente nos tornamos cartas vivas. Eu quero estender um pouco mais. Você é carta viva antes de conhecer Jesus. Antes que você conhecesse a Jesus, e mesmo aqueles que não conhecem a Jesus, mesmo aqueles incrédulos, eles são uma carta viva. Porque eles carregam dentro de si uma mensagem. As atitudes, as respostas, tudo aquilo que as pessoas exprimem, falam, traz dentro delas uma mensagem. Às vezes um próprio olhar traz uma mensagem. Cada ser humano é uma carta viva do Senhor. E é interessante que a mensagem que cada um passa, a mensagem que as pessoas passam, ela nada mais é do que um resumo, um compilado da sua própria história. Então, muitas vezes você vai ver uma pessoa sendo agressiva, ou uma pessoa tendo pé atrás, sabe aquelas pessoas desconfiadas? E isso ela está passando uma mensagem que veio sendo construída através da sua própria história. A história da pessoa, do momento em que nasce, diria até antes de nascer, no momento que ela é gerada, até o dia de hoje, essa história traz algo que faz com que as pessoas sejam uma carta viva. Então, cada atitude de cada pessoa nessa terra, independente da religião, independente de qualquer coisa, ela está transmitindo uma mensagem. Então, queridos, cada medo, cada rejeição, cada bullying sofrido, cada fracasso, tudo isso vai criando em nós e nas pessoas marcas na alma, e vai gerando respostas, e vai gerando atitudes que transparecem como se fosse uma mensagem. Vocês estão comigo? Vocês concordam com o que eu estou falando? Essa é uma mensagem, a Elaine vai gostar, porque é bem de psicólogo, né? Eu não sou psicólogo, queridos, eu nem entendo muito disso, mas Deus pediu para que eu falasse isso. Essa é uma mensagem que eu já trouxe há muitos anos atrás, talvez se alguém tiver boa memória, vocês vão lembrar. E então essas marcas que vão compondo o nosso caráter, essas marcas da nossa alma, elas redundam em algo que nós passamos. Aí você pode pensar, mas nós somos novas criaturas. As coisas passadas já passaram. Eu conheço a Cristo e tudo se fez novo. E você está completamente correto. Tudo se fez novo. Mas lembre-se que, como diz a pastora Adriana, tudo é espiritual. Existem realidades que são espirituais. E essa é uma realidade espiritual. Essa é uma realidade que se acessa no mundo espiritual. A nova criação, viver como uma nova criatura, se acessa no mundo espiritual. Você se converte, você tem a salvação. Você é feito nova criatura nesse sentido. Não estou falando que você continua sendo o velho homem. Mas viver como um novo homem, a vida de um cristão, isso você acessa através da fé. Isso você acessa através daquilo que está escrito em Romanos 12:2, que é o meu versículo preferido da Bíblia. Se tiver que decorar um, é isso. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É a famosa palavra no grego metanoia. Essa é a chave de você virar a chave, o entendimento, a sua mente, e começar a andar como cristão. Começar a deixar de lado aquilo que não é de Cristo, aquilo que não tem a ver com o seu caráter.
Então, todas essas marcas que eu falei, tudo isso que eu falei, muitos de vocês às vezes podem estar sofrendo e sendo acusados pelo diabo de: você não se converteu. Você não é de fato uma nova criação. Porque você continua sofrendo, você continua tendo depressão, você continua caindo em pecado, você continua tendo crise de ansiedade, enfim, eu não sei. Você não perdoou o seu pai, você não perdoou a sua esposa. Por que acontece isso? Porque essas coisas nós acessamos no mundo espiritual. A palavra diz que nós estamos assentados em Cristo, nas regiões celestiais. Também nos fala que todas as bênçãos nos foi dada lá no céu. Então, como nós acessamos? Através da fé. Amém? Posto isso, Gálatas 6, versículo 17. Paulo está falando aos Gálatas, no final da carta dele aos Gálatas, ele vai dizer uma frase, que é: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós queremos abrir o nosso coração, a nossa mente diante do Senhor. Pai, que a Tua palavra venha encontrar em nós abrigo, Senhor, que nós possamos acolher a Tua palavra com zelo, com temor, com amor, com gratidão, com esperança, e que ela venha transformar, causar um reboliço na nossa alma, na nossa mente, Deus, e que nós saiamos daqui plenos daquilo que o Senhor quer nos entregar nessa noite. Usa a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra marcas de Jesus, que Paulo fala assim, ninguém, no português bem claro, né, irmãos? Ninguém vem me encher o saco, porque eu carrego em mim as marcas de Cristo. Paulo tinha sofrido realmente 5 vezes, 39 chibatadas, ele tinha sofrido naufrágios, então as marcas físicas também estavam no corpo de Paulo. Mas essa palavra marcas, no grego, eu estou aprendendo bastante com o meu pastor, no grego, ela quer dizer estigmata, estigma. Tem até um filme antigo chamado Estigmata. E a palavra estigma é como se fosse uma marca, uma chaga, uma ferida. É diferente de uma cicatriz. Cicatriz é algo que já fechou. Cicatrizes muitas vezes são troféus de uma batalha que você olha e fala assim: está vendo essa cicatriz? Quem fazia assim? Todo mundo faz, né? Essa cicatriz eu fiz não sei aonde, essa cicatriz foi caindo de skate, vira um troféu. O estigma, as chagas são coisas abertas, são feridas que estão abertas. Só que é muito interessante porque estigma também tem a ver com, não um caráter, até coloquei aqui, tem a ver com rótulos. Achei a palavra aqui, meu irmão, estou precisando de óculos. Rótulos, já ouviu essa expressão? Fulano é estigmatizado. Fulano é lerdo. Então, a pessoa, com todo respeito, Rubinho Barrichello, mas Rubinho Barrichello é lerdo, irmão, não é? Virou meme, na Páscoa você recebe coisa do Natal dele. É um estigma que o cara conquistou. Então o estigma também tem a ver com rótulos que recebemos. E tem tudo a ver com o que eu estou falando de alma, de você ter sido rotulado, de você ter sido marcado de uma maneira que você carrega isso para a sua vida. O ponto interessante de tudo isso é que na caminhada cristã, que eu falei de você renovar a sua mente, sobre a metanoia na caminhada cristã, que é um processo. Muitas vezes nós, por causa dessas marcas, por causa dessas coisas, nós estagnamos. Muitas vezes nós queremos desistir porque
elas são tão fortes na nossa vida. E nós damos tanta atenção ao que o diabo nos diz. E nós nos esquecemos muitas vezes das palavras do Senhor. Que muitas vezes nós desanimamos, estagnamos ou desistimos. Só que deixa eu te falar algo, queridos. Deus não quer que você desista. Deus não quer que você desanime na caminhada. Não foi para isso que Ele te fez. Ele não quer que você desanime. Por isso, Ele marca encontros conosco. Por isso, conferências como essa. Por isso, acampamentos. Por isso, retiros. Por isso, Deus permite que essas coisas aconteçam. Para que nós o encontremos, o reencontremos. E eis aqui um testemunho vivo de alguém que reencontrou depois de 12 anos o meu Senhor num retiro de jovens. Quantos aqui foram tocados em algum retiro, algum acampamento, alguma conferência? Levante a mão, olhe para trás, queridos. Quase todo mundo. Deus preparou esse tempo, esse momento, essa conferência para isso, para encontrar algumas pessoas, para reencontrar algumas pessoas. Não foi assim com Paulo? Paulo encontrou Jesus. Jesus marcou encontro com Paulo no caminho de Damasco. Jesus marcou um reencontro com Pedro ali na praia, para chamá-lo novamente para o ministério. Deus marca encontros e você pode falar assim: ah, mas todos esses foram encontros pessoais, não tem nada a ver com conferência. Queridos, aprenda algo. Deus não prepara lugares, Deus prepara momentos. Ele pode te pegar no banheiro, Ele pode te pegar no ponto de ônibus, Ele pode e Ele vai pegar a gente nessa conferência, amém? Quem já tem sido pego pelo Senhor? Hoje eu creio que Deus vai falar novamente conosco, e eu espero que vocês tenham um pouco de paciência, amém? Tenho tempo com vocês aqui hoje? Glória a Deus. Então, várias pessoas foram transformadas. A pergunta que eu quero te fazer nessa noite, eu sempre gosto de perguntar é: o que as suas marcas? O que seus estigmas? O que é que as suas dores? O que é que a história que você traz na sua vida, seja de bom, ou principalmente as coisas ruins que te aconteceram, o que é que estas coisas têm falado a outras pessoas? O que é que os teus estigmas, as tuas feridas, os bullying que você sofreu, o que é que isso passa para as outras pessoas através de você? Pense um pouquinho. O que as pessoas têm lido na sua vida? E eu quero usar uma figura bem interessante da palavra, que é Jacó, queridos. Por isso que se alguém lembra da palavra, eu já preguei sobre isso. Jacó foi uma pessoa interessante na palavra. Abra comigo Gênesis 25. Versículo 25. Gênesis capítulo 25, versículo 25. Está falando sobre Rebeca. Ela estava grávida. Na verdade, antes do 25, vamos ler o 21. Diz assim, vou ler rápido. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que eu vivo? Jacó já começou dando problema, irmãos, no ventre de Rebeca. Já começou a brigar com o irmão, a ponto da mãe não querer nem viver mais. Aí, versículo 25 diz: saiu o primeiro, ruivo todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão. Segurava com a mão o calcanhar de Esaú.
Por isso lhe chamaram Jacó. Para por aí. Irmãos, as marcas em Jacó já começam logo no nascimento dele. Porque Jacó devia ter dentro dele uma vontade de ser o primeiro. Só que ele nasceu em segundo. Ele já nasceu com a síndrome do Barrichello. Hoje não. Quem lembra disso? Hoje sim, o cara não conseguia vencer, irmãos. Então Jacó já começa com uma marca de não ser o primogênito. A gente vai andar mais para frente, a gente vai ver. E ser o primogênito naquela época era muito bom, irmãos. Tinha várias regalias, a começar pela porção dobrada da herança. Mas ele não era o primogênito. Ele nasceu segundo. E por ele ter nascido segurando o calcanhar dele, ele recebeu o nome de Jacó. Jacó. Quem quer botar o nome do filho de Jacó? Não, Carlinha? Não, né? O nome já não é bonito, né, irmãos? Eu não sei se alguém conhece Jacó. E não tenho nada contra o pai que põe o nome de Jacó. Mas o significado de Jacó é suplantador, usurpador, enganador. Você entende? Você imagina você vivendo e o seu pai te chamando com o seu nome de burro? Vem cá. Vem cá, ô Lerdo, traz um copo d'água para o papai, Lerdo. Era mais ou menos isso. Enganador, você pode... Ele cresceu sendo chamado de usurpador, enganador, suplantador. Eu não sei se você cresceu ouvindo palavras. É claro que sua mãe, espero eu, não tenha, nem o seu pai tenha chamado você de burro, mas talvez sim. Talvez lerdo. Você é muito lerda, menina... Não sei. Mas talvez você carregue uma marca como Jacó carregava. Tendo ouvido durante toda a infância, durante toda a vida, uma acusação a respeito de quem ele era. Incompetente, preguiçoso, mentiroso. Essas coisas, querida, são o próprio diabo quem usa. O diabo, ele sempre vai querer transformar a nossa identidade. Vocês lembram quando os 3 amigos foram na fornalha, que foram para a fornalha, chegaram lá em Babilônia? Ananias, Azarias e Misael, é isso, né? Chegaram lá, trocaram o nome dele. Daniel também virou Beltesazar. Porque o diabo ele quer trocar o seu nome. E Jacó cresceu ouvindo que era um enganador. Vamos voltar para o texto. Versículo 27 diz assim: cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Presta atenção, queridos. Esaú, exímio caçador, forte, guerreiro. Jacó, pacato, habitava em tendas. Mais ou menos assim, né? Pepe está na aula? Tá aí? Cadê o Pepe? Mais ou menos assim. Fabiano tinha 2 filhos. Pedro, um exímio guerreiro, um engenheiro formado no ITA com pós-graduação em Harvard. Davi fritava ovo, Davi fazia uma pipoca gostosa. Irmãos, não tinha o que falar. E não é o pai que está falando, a Bíblia está falando que faz uma diferenciação. E Jacó sabia disso. Jacó via no irmão um guerreiro poderoso. E Jacó foi crescendo desse jeito. E eu não sei também se você cresceu
olhando outras pessoas, se comparando com seus irmãos, ou sendo comparado com seus irmãos. Eu não sei se você, pai, e você, mãe, compara seus filhos, mas não faça isso. Porque isso causa marcas. E eu acredito que Jacó foi marcado dessa forma. Agora vamos ver o próximo versículo. Olha, versículo 28. Isaque, que era o pai, amava a Esaú, porque saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Aqui a distinção está feita. O pai amava Esaú. E a mãe normalmente vai amar o outro, por dó. É ou não é, mãe? Normalmente a mãe ela tem uma tendência a proteger o mais fraco. Mas a palavra diz que ela amava a Jacó. Mas o pai, que era a figura mais importante naquele contexto, naquela época, está muito claro que ele amava a Esaú. E o que acontece, mães, assim, vocês me perdoem, eu sei que existem todos os tipos de mãe, mas quando um filho é muito amado, paparicado, criado e conduzido pela mãe, a tendência é que se torne uma pessoa, um homem, né? Estou falando de um homem fraco. Um homem que não toma decisões, que tem dificuldade em tomar decisões, que tem dificuldade de ser homem, porque é mimado, porque tem a figura materna muito forte. E a culpa não é das mães, pais. Muitas vezes a culpa é nossa, porque nós não tomamos a direção do barco, nós não assumimos o papel que nós temos que assumir. Então não deixe que sua esposa faça o trabalho que você tem que fazer na sua casa. Se você não quiser ter um Jacó. Então, nós vamos chegar no versículo de... Antes de chegar no versículo, no capítulo 27, existe aquela história em que Jacó engana Esaú. Quem conhece essa história? Na verdade, engana não, né? Esaú chega faminto, Jacó tinha feito ali sopa de lentilhas, o guisado, não sei. Enfim, ele fez aquilo e ele vendeu, ele comprou a primogenitura de Esaú. Porque ele aprendeu desde sempre que ele era um usurpador, que ele era um enganador, e eu sou assim mesmo. Todo mundo me chama assim, eu já nasci assim. É o síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. E ele continuou sendo aquilo que falavam que ele era. Então ele foi lá e enganou o irmão. E ele comprou o direito de primogenitura de Esaú. E aí no capítulo 27, se você quiser abrir, você vai ter... O capítulo 26, ele vai passar, vai contar a história de Isaac, dos poços, né? Todo mundo conhece também. Mas no 27, ele volta para a história de Jacó, de Esaú, e fala que Isaac, o pai, ficou velho. E também você conhece a história, e a história conta que Isaac falou para Esaú: filho, eu estou para morrer, faz uma comida gostosa, né, para que eu possa comer e abençoar você, porque eu estou morrendo. Só que a mãe ouviu isso, Rebeca ouviu isso, e protetora de Jacó, armou um esquema com Jacó e falou assim: ó, vai lá, pega alguma coisa para mim, dois cabritos, que eu vou fazer a comida para o seu pai, e você vai fingir que você é Esaú, porque você realmente é um fingidor, você é um usurpador, né, filho? Você é um enganador, deve ter aprendido comigo. E foi o que ele fez, e ele pegou o kit Tony Ramos dele, pele de ovelha, sei lá, de carneiro, botou no braço. Eu fico imaginando, irmãos, o Esaú devia ser peludo, né? Porque o pai passou a mão num pelo de carneiro e achou: nossa, realmente é Esaú. Tony Ramos é pelado perto desse Esaú, irmãos. O ponto é que o pai caiu nisso.
e deu a bênção para Jacó. Então Jacó usurpou a primogenitura e usurpou a bênção de Isaac. Irmãos, para a gente olha assim, a bênção, meu pai abençoou fulano, não abençoou. Não, vocês não têm ideia do que era a bênção daquela época. Vocês têm ideia porque vocês são crentes, irmãos, vocês já leram. Mas, gente, não é? Pensa comigo. Tanto que Esaú fala, pai, quando Esaú chega com a comida pronta para o pai entende que foi Jacó. E Esaú clama, pai, me dá uma bênção. Ele fala assim, não, já dei toda a minha bênção para Jacó, agora você vai viver longe, sem orvalho, sem nada. Tamanha era a importância da bênção. E Jacó rouba, usurpa a bênção. Queridos, você entende que Jacó cresce numa família totalmente disfuncional? Uma família totalmente bagunçada? E olha que essa era a família de Abraão, chamado povo de Abraão, Isaac e Jacó. Isaac era o filho de Abraão. E era eles dois meninos cresceram numa família disfuncional, onde a mãe criava situações, ele enganava. O Esaú não estava nem aí para a primogenitura, porque vendeu. Era uma família que trazia nada de bom, queridos. E Jacó cresceu nesse sentido. Nada de bom no sentido de funcionalidade da família. E aí depois que acontece isso, que Esaú vê realmente que ele perdeu a bênção, ele decide assim, quando meu pai morrer, que não vai demorar muito, eu vou matar meu irmão. Tamanha disfuncionalidade da família. Eu vou matar meu irmão. Mamãe, Rebeca, ouviu de novo, e em vez de falar assim, vem cá vocês dois, traz pela orelha, vamos lá, dá o dedinho, vamos fazer as pazes. Não, Rebeca vai falar o quê? Foge, meu filho. Foge do seu irmão. Foge da sua responsabilidade. Foge de enfrentar o seu pecado. Foge de ter que pedir perdão. Foge. E Jacó dá o pé e vai embora. Você entende as marcas que Jacó sofreu? Você consegue caminhar comigo? Agora Jacó enganou o irmão quer matar, ele é usurpador, ele é manipulado pela mãe, ele é um cara que habitava em tendas. E agora ele está fugitivo. Então ele vai para a terra do parente de Rebeca, do irmão de Rebeca, que é Labão. E lá ele conhece Raquel, que é o amor da vida dele. E aí ele já cheio de marca conhece Raquel, e ele na casa de Labão fica ali um mês trabalhando para Labão, e Labão fala para ele assim, então agora, o que eu faço? Você está trabalhando? Você não vai trabalhar de graça, né? O que você quer? Qual é o salário que você quer? E Jacó se apaixonou por Raquel, ele fala assim, eu quero a mão da sua filha, de casamento, eu quero casar. Ele falou assim, então você trabalha 7 anos para mim, e eu te entrego Raquel. Então, Jacó falou, tudo bem. E foi lá, 7 anos, irmãos. 7 anos. Pensa aí quanto tempo é. Trabalhando para poder casar. Depois dos 7 anos ele casa. E tem uma festa maravilhosa. Na noite de núpcias, o pai vai levar a esposa para ele ter a sua noite de núpcias. E a palavra conta que Raquel era mais nova que a irmã mais velha, chamada Lia. E Lia, eu vou até ler para vocês. Deixa eu ver onde está. Espera aí, gente. Deixa eu ver se está aqui, que eu acho interessante. Eu não sei que versículo está, irmãos, mas fala que Lia tinha os olhos baços. Porém, Raquel era muito formosa, de estatura e beleza. Lia tinha olhos baços.
Irmão, eu não sei o que é olhos baços. Né? Algum lugar fala que é meigo, outro lugar fala que é sem brilho. Eu sei que existe uma distinção entre quem tem olho baço e quem é belo e formoso. Acontece que na noite de núpcias o pai levou Lia para Jacó. E Jacó, ela devia estar de burca, né? Porque não é possível. Porque ele não viu. E ele coabitou, vocês sabem o que eu estou falando? Coabitou com Lia. E no outro dia diz a palavra que ele acordou. E agora a minha interpretação, ele acordou, virou para o lado assim, irmão, viu aquele olhão baço. Cheio de remela ainda. Aí, pensa, irmãos, você espera 7 anos, trabalha como um condenado para ter aquele momento com a sua esposa que você ama tanto e você acorda do lado de uma mulher com olho baço. A gente ri, mas imagina as marcas nesse cidadão. Imagine o sofrimento. Imagine tudo aquilo que ele passou. E ele vai reclamar com Labão. E Labão fala assim, essa aqui é a cultura nossa, ninguém casa mais, a irmã mais velha tem que casar primeiro. Mas se você ficar mais 7 anos trabalhando, eu te dou a mão de Raquel. E mais 7 anos fica lá, ele trabalhando para Labão. E acredite, Labão não era muito legal. E ele começa a ser marcado por esse tio também. E Jacó passa por desilusões, expectativas frustradas. É ou não é? Ele esperava Raquel, ele teve Lia. Quantas expectativas frustradas você tem? Quantas frustrações você carrega na sua alma, querido? Quantos sonhos que você tinha e que você olha e fala assim, eu não tenho como alcançar mais na minha idade. Quantas frustrações, quantas decepções com pessoas, com amigos, com parentes, com pais, com irmãos. Quantos abusos. Jacó foi abusado naquela noite, queridos. Acredite, hoje ele estaria na internet reclamando. Haveria, como é que fala? Cancelamento geral para Labão. Né? Foi abusado por Lia. Mas é mais ou menos isso. A mulher que ele amava era estéril, não podia ter filhos. Marcas. A mulher que ele amava não podia engravidar. Lia, por outro lado, a palavra diz que Deus, de tanto que Jacó desprezava Lia, Deus dava filho para Lia. E Raquel não conseguia engravidar. E o próprio desprezo, queridos, que Jacó tinha para com Lia, marcava não só Lia, mas marcava próprio Jacó. Porque quando nós desprezamos alguém, como nós maltratamos alguém, acredite, isso vem contra nós. Quando nós tratamos mal uma pessoa, isso se volta contra nós, a nossa alma fica amargurada. Quando nós maltratamos, quando nós desprezamos alguém, nós somos marcados e nós marcamos alguém. E Jacó tem um monte de filhos, irmãos. Tem filho com Lia, eu esqueci o nome das concubinas, eram 2 servas, não vou abrir aqui, eu não lembro agora. Bila e Zilpa, eu acho, uma coisa assim. E depois Raquel consegue engravidar. E depois que ele já está ali com seus 11 filhos, cadê o João e a Vicky? Está na luta aí, irmão? 11?
Depois que ele tem 11 filhos, ele quer voltar. Ele fala então com o Labão e fala: "Ó, cara, eu quero voltar. Eu não quero mais continuar aqui, eu quero voltar para a terra do meu pai." Mas Labão era muito abençoado por causa de Jacó. Porque havia sobre Jacó bênção de Isaac, de Abraão. Então onde ele punha a mão, frutificava. E Labão era muito agraciado com isso. Mas Jacó queria ir embora. E Labão falou: "Não, fica aqui. Fica aqui. Eu vou te dar um salário bom. E você pode ler isso tudo depois, eu não vou entrar em detalhes, porque é muito detalhe. Mas a verdade é que, mais uma vez, Jacó foi enganado. O enganador começou a ser enganado por Labão. Labão foi a colheita da semeadura de Jacó. E ele é enganado, e ele vai falar que por 10 vezes Labão mudou o salário dele. Por 10 vezes ele foi fiel e Labão foi infiel a Jacó. Eu não sei se você tem uma tristeza com o seu trabalho, queridos, com a sua carreira, com os seus chefes, com os seus ex-chefes. Eu não sei se você foi maltratado, se você foi desprezado, se você foi preterido. Eu tive um primeiro chefe que falava assim: queridos, ele não falava queridos, assim, Fabiano, você precisa sair dessa empresa. Eu trabalhei 5 anos lá. Porque você aqui, você sempre, e o diretor falando isso, você sempre vai ser o estagiário que entrou. Eu levei isso para a minha vida. Não sei, talvez você se sinta um estagiário, você se sinta diminuído pelo seu chefe. Jacó era enganado por Labão. Resumo da história. Jacó fica mais 6 anos ali com Labão, trabalhando, até um dia que ele, de fato, quer ir embora e diz que vai embora. E tem toda a história com Labão, eles se acertam, ele pode ir embora. Não vou entrar nesses detalhes. Mas havia dentro de Jacó um problema ainda para ser resolvido, com o irmão dele, com Esaú. E Jacó precisa acertar isso. E ele tenta dar um jeito de acertar isso. Ele manda uma comitiva, os servos dele, à frente para falar com Esaú. E os servos voltam e dão um recado assim para ele: Jacó, seu irmão está vindo à sua direção também, com 400 homens. O irmão que você enganou, roubou a primogenitura, roubou a bênção, e diz que está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó ficou desesperado, ficou em pânico, ficou ansioso. Todas as doenças que você vê hoje em dia estavam sobre Jacó, tenho certeza. Ficou desesperado. Sabe o que ele fez? Lembrou de Deus e orou. Ele ora a Deus. E esse é um detalhe mais importante. Essa é a história de um usurpador, queridos. Essa é um resumo da vida de um usurpador, de um suplantador, de um enganador. Essa é a triste história de Jacó, que eu contei para vocês. Mas a história, vocês sabem, não acaba aí. E diz a palavra de Deus. Abre comigo, Gênesis 28:10. No meio de tudo isso que eu contei, alguns detalhes importantes. Ixi, eu acho que eu marquei errado. Não é 28:10 não, irmãos. É 28:12. Vocês conhecem a visão também? Jacó tem uma visão, queridos.
Diz a palavra: tendo chegado ao certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma pedra, uma das pedras do lugar, fê-las de seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. E ali Jacó despertou. Depois, mais para frente um pouco, em Gênesis 31, 13. Vamos lá. Estou chegando lá, irmãos. Estou usando a Bíblia na internet aqui, então você já viu, né? 31, 13. É nesse momento que eu falei para vocês. Vamos do 31, 11. O anjo de Deus me disse em sonho. Jacó está falando isso. Jacó, eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão está te fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Faltou uma informação para vocês. Quando Jacó viu aquela escada, ele fez um altar ao Senhor. E aquele nome se chamou Betel. Deus está falando para ele: olha, lembre-se da visão que você teve. Lembre-se de Betel. E sai, e vai. E Jacó continuou a caminhada. Então agora Jacó está numa encruzilhada, queridos. Esperando Esaú chegar, com medo, e ele não sabe muito o que fazer. E aí eu quero que você abra comigo também, Gênesis 32. A partir do versículo 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Vendo este homem que lutava com ele, vendo que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse o homem que lutava com ele: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe: como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol,
quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Essa é a história de Jacó, o usurpador, queridos. Até o momento que Deus o encontra. Até o momento em que Deus o transforma. Até o momento em que Deus o coloca de frente para ele mesmo, de frente para as mazelas, de frente para as marcas dele. Até que Deus pergunta para ele: quem é você? E ele diz: eu sou um usurpador. Eu sou um suplantador. Eu sou tudo isso que o Senhor tem visto. Eu sou um enganador. Essas são as marcas que eu tenho. Mas o lindo dessa história é que diz que Deus não pôde com Jacó. Deus não pôde com Jacó. Você entende que quem venceu essa luta não foi Deus, foi Jacó? Apesar de ser tocado, é claro que Deus é invencível, nós cantamos. Mas a palavra diz que Deus não... Vou ler de novo. Vendo Deus, vendo o Senhor Jesus, alguns dizem que é o próprio Jesus, vendo este que não podia com ele. Você entende que Jacó venceu a batalha? Eu não sei qual é a batalha que você precisa vencer, queridos. Eu não sei quais são as marcas que você tem carregado, e eu não sei que tipo de carta viva você tem sido na vida dos seus parentes, dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus filhos, dos seus pais. Eu não sei se essas marcas que você tem falado mal de Deus, ou se tem falado bem do nosso Deus. Você sabia que o abuso que você sofreu pode falar bem do Senhor Jesus? Sabia que o desprezo que você sofreu pode falar bem do Senhor Jesus? Como assim, pastor? Isso é coisa do diabo. Eu estou falando na sua vida, querida. Eu estou falando dentro de você. Se você pegar esse desprezo, se você pegar esse abuso, se você pegar essa tristeza e entender que você acessa a nova criação, como eu falei, que há uma metanoia, uma transformação da sua mente e que você já não precisa mais carregar essa dor, essa angústia, esse fracasso, esse abuso. Se você entender que há algo lá no céu conquistado através de uma cruz, porque não só Ele te conquistou a salvação, querido, não só Ele te conquistou a vida eterna ao lado dEle, mas Ele te conquistou uma vida aqui na terra, como carta viva para que você proclame quem Ele é. Todas as vezes que nós deixamos as nossas feridas falarem mais alto do que as curas do Senhor, nós estamos passando uma mensagem de que a cruz não é completa, queridos. É duro falar isso. E me perdoem aqueles que acham que a cruz só serve para a eternidade. Porque há alguns que pensam que a cruz só serve para a eternidade. Que a vida abundante é somente a vida eterna. Não, não é. Eu não quero nem discutir teologia com isso. Se fosse somente isso, se fosse somente para a vida eterna, a cruz, nós nos convertíamos e íamos para o céu. Nós vamos viver uma vida de conquista e beleza e carros novos. Não é isso que eu estou falando também. Não é isso que eu estou falando. Agora, Deus não quer que as marcas que você tem carregado sejam usadas pelo diabo. Mais do que isso. Romanos 8, 28 diz
Eu faço com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que me amam. Estou botando na boca do Senhor isso. O texto diz, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus quer pegar essa dor, essa angústia, esse fracasso, essa ferida, esse estigma, e quer transformar isso em vitória. Quer transformar isso em mensagem viva, para que as pessoas olhem e falem assim, ele conseguiu. Para que você fale, ei, está vendo aqui? Uma pessoa que não podia, uma pessoa incapaz, hoje eu sou pastor. Há uns 2 semanas atrás, sei lá, 1 mês atrás, eu recebi uma mensagem no direct do Instagram, da Patrícia, uma funcionária minha, espiritualista. Ela vinha para falar comigo, ela falou assim, Fabiano, eu queria conversar com você um pouco sobre esse negócio aí de Jesus e tal. Porque eu sou espiritualista, eu vejo coisas. E eu falei, beleza, Paty, o que você quer saber? E eu começava a conversar, às vezes na sala de reunião, acabava a reunião, ela vinha com essa história. Eu falando, aí ela, toda vez que você fala de Jesus, vem um homem de branco e com um manto dourado atrás de você. Eu falei, amém, irmãos. Eu nunca tive visão aberta para essas coisas. Há 20 dias atrás, ela me mandou uma mensagem assim, Fabiano, muito obrigado pelas conversas que você teve comigo nas reuniões. Hoje eu sirvo a Deus. E as conversas foram assim, fundamentais. Sua igreja tem uma sede aqui em São Paulo? Falei, não tem. Aí, estão querendo me mandar lá para São Paulo, tá vendo? Eu falei, não tem, mas a gente pode indicar. Ela falou, muito obrigado. Por quê? Porque eu contei da minha vida, eu contei de tudo. De como Deus me transformou, como Deus me deu uma esposa, como Deus me deu filhos. Há poder no encontro com Cristo. Amém? Você está disposto a encontrar com Cristo? Fica de pé. Rodrigo, você pode vir aqui? Queridos, eu quero pedir perdão se eu extrapolei o tempo, mas eu creio desde ontem, eu falei isso ontem, essa mensagem foi encomendada pelo próprio Senhor para mim, e Ele pediu para eu repregá-la, porque Ele quer fazer algo muito grande amanhã nesse lugar. Você crê nisso? Algo que Deus quer liberar, mas antes, para algumas pessoas, antes que você passe o Val de Jaboque, antes que você atravesse o rio, antes que você vá para o outro lado, é necessário que você esteja em Peniel lutando com o Senhor. Que você vença o Senhor, como Jacó venceu. O Senhor diz, sabe o quê? Salmo 51, Davi está dizendo que sacrifícios agradáveis a Deus são o coração contrito e incompungido. Ele não vai desprezar o Senhor, ele é vencido com o seu coração contrito e seu coração compungido. Você tem algo para entregar ao Senhor nessa noite? Você tem algo para confrontar o Senhor nessa noite? Você tem algo para brigar com o Senhor nessa noite? Pois seja bem-vindo. É essa noite que o Senhor tem preparado. Foi essa noite que Ele preparou. Ele prepara momentos. Ele preparou essa noite para que você tivesse a coragem de vir aqui à frente e fazer o que você quiser fazer, querido. Brigar, chorar, implorar, pedir perdão. Mas eu creio que aqueles que tiverem a coragem, se você não tem nada para fazer, amém, fique aí orando por quem vier. Mas se você tem algo para perguntar, questionar, venha, porque hoje é o dia que Deus tem preparado para que você venha amanhã. E você tem que vir amanhã, porque algo maior vai acontecer. Eu creio que a partir de amanhã, as nossas vidas e a nossa vida como igreja, pastor, vai dar uma guinada. Eu creio, mas é necessário primeiro fuçar na ferida. É necessário primeiro abrir a ferida, como diz Oséias. Eu mesmo fiz a ferida, diz o Senhor, e eu vou sarar, porque o nosso Deus é um Deus que cura. E a Etel vai cantar uma canção. Enquanto ela canta, eu queria pedir, se pudesse, pastor, para apagar a luz, baixar a iluminação.
E você venha na frente conversar com seu Pai, com seu Senhor. E Deus vai nos dirigir nesse momento, amém?